A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, servos e serva de Deus. Louvo ao Senhor Jesus por mais oportunidade de estar aqui no canal Palavra de Esperança. A você que está pela primeira vez, eu sou José Roberto, pastor da Igreja Assembleia de Deus, e com a satisfação de estar aqui. Neste momento eu quero trazer uma breve reflexão para você, para nós ter cuidado. E a minha reflexão é: a Bíblia é verdadeira. O que está errado são muitas interpretações que ouvimos nos nossos dias. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está correta. Todos os textos bíblicos estão corretos. São os homens que interpretam mal a Bíblia. E eu quero deixar esta palavra para você, como conselho, como servo de Deus, como um pregador do Evangelho, por amor das almas. Eu quero dizer: tome cuidado, porque a Bíblia é verdade. A Bíblia é verdadeira. Tudo que está escrito na Bíblia é real e é verdadeiro. Os homens que torcem, os homens que levam as pessoas a desacreditar. O apóstolo Paulo, ele disse que no fim dos tempos, o espírito enganador, ele levaria a muito a se apostatar da fé. E eu quero dizer com isto: qual é a maior meta do diabo em todos os tempos? Desde o princípio, como o Senhor Jesus Cristo mesmo disse na sua palavra, aqui em João, capítulo de número 8, e o versículo de número 44, diz assim o texto sagrado: vós tende por pai o diabo, e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Em todo o tempo, esse espírito maligno, espírito enganador, Satanás ou o diabo, ele sempre lutou para levar a humanidade a desacreditar na verdade de Deus. Começando lá no céu, ele conseguiu enganar. Veja bem, meus amados, o diabo conseguiu enganar os demônios que acompanham ele hoje, que antes era um querubim ungido. O diabo, ele era um querubim ungido. Ele conseguiu enganar os anjos que estavam no seu estado perfeito. Satanás, ele conseguiu enganar Adão e Eva, que estava ainda no estado de perfeição, inocente, perfeito, 100% perfeito, 100% santo, 100% na presença de Deus. Satanás conseguiu iludir Eva. Satanás conseguiu fazer Eva acreditar na sua mentira e desacreditar na palavra de Deus. Olha a astúcia desse ser maligno. Olha a astúcia desse ser maligno. Ele conseguiu enganar o primeiro casal no seu estado de perfeição. Se ele enganou Adão e Eva, que era perfeito, ele vem enganando a muitos. Agora observe uma coisa, meus amados e queridos irmãos.
Satanás, ele usou a serpente através de um animal. Através de um animal ele conseguiu levar Adão e Eva a desacreditar na palavra de Deus e caíram em transgressão. E de lá para cá, Satanás vem usando não mais os animais. O diabo vem usando o próprio ser humano para levar a outro desacreditar na palavra de Deus e acreditar na mentira dele. Por isso que Paulo, ele escreve a mensagem que ele recebe do Espírito Santo. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, por hipocrisia de homens que falam mentira. E aqui nesse texto que lemos em João, Jesus disse que o diabo ele é mentiroso e é pai da mentira. Eu estou lhe trazendo esta palavra a dizer a você: creia na Bíblia. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Os homens que escreveram a Bíblia foram homens santos de Deus, inspirados. A Bíblia não contém erro. O erro existe nas interpretações que os homens fazem. E nós podemos observar que nos últimos dias, o que tem se levantado, meus amados irmãos, de falsos profetas, falsos doutores, como disse Pedro. Pedro falou que assim como houve falso profeta no tempo dos profetas, haverá no meio da igreja falsos doutores que introduzirão heresia no meio do povo. Infelizmente, irmãos, uma grande parte de pessoas estão deixando de crer no que está escrito na palavra para crer em ensinamentos heréticos de homens usados por espírito de demônio. Porque tem uma coisa, não é somente o Espírito Santo, irmão, que inspira, não. O Espírito Santo inspira os verdadeiros pregadores. O Espírito Santo inspira os verdadeiros ensinadores. E o diabo inspira os falsos profetas. O diabo inspira os falsos doutores. Assim como existe a inspiração divina, existe a inspiração maligna. Cuidado com o que você está ouvindo, porque a meta do diabo é levar o ser humano a desacreditar na verdade de Deus. Eu quero lhe dizer com isto: observe que o Espírito Santo de Deus, observe o que eu estou lhe dizendo e analisa. O Espírito Santo nunca vai te levar você a duvidar das Escrituras. Quem coloca dúvida na mente do ser humano é o diabo. Ele colocou dúvida na mente de Eva. Eva duvidou. Quando Eva duvidou, ela caiu em tentação e desprezou a verdade de Deus para acreditar na mentira do diabo. Então, quem coloca dúvida na mente das pessoas é o espírito de mentira, Satanás, o espírito enganador. Então, cuidado, meu amado. O que você está ouvindo está te fazendo você duvidar do que está escrito nas Sagradas Escrituras, não é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele esclarece as Escrituras, mas não te leva a duvidar. Então, se você está ouvindo qualquer ensinador, qualquer pregador, pode ter título de pastor, pode ter título de profeta, pode ter título de missionário, seja qual for o título que ele tem, se o ensinamento dele está te levando a você a duvidar do que está escrito aqui nas Sagradas Escrituras, não é o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele vai esclarecer a Bíblia e não te levar a duvidar. E a Bíblia deixa clara, o apóstolo João escreve na sua carta, veja bem o que diz aqui a palavra de Deus. João escrevendo esta carta, no capítulo 4, amado, não creiais em todo espírito,
mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muito falso profeta se tem levantado no mundo. Nisto conhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Está vendo? O espírito do anticristo já está no mundo. O anticristo, ele não se manifestou ainda, mas o espírito dele já está aí, trabalhando, levando as pessoas a abandonar a verdade, se apostatar da fé e crendo na sua mentira. Então, o que a Bíblia está dizendo neste texto que eu estou mostrando é para nós tomar cuidado, para não desprezar a verdade das Escrituras e crer em mentira de homens hipócritas, homens fingidos, homens que usam muitas vezes textos da própria Bíblia para enganar. O diabo não usou o Salmo 91, versículo 11, para tentar confundir Jesus? Cuidado com esses homens que estão usando o texto da Bíblia para fazer você desacreditar da própria Bíblia. Olha só, o Espírito Santo de Deus vai usar homens pela Bíblia para levar você a crer na Bíblia. Agora, o diabo usou a Bíblia para fazer Jesus tropeçar. Então, quando um homem usa o próprio texto da Bíblia para fazer você desacreditar na Bíblia, esse espírito não é de Deus, esse espírito é do anticristo. Abre os teus olhos em nome de Jesus. Venha, meus amados, para o templo da igreja aprender. Examine as escritura, leia a Bíblia, ore, põe o joelho no chão, pede a Deus discernimento e para de dar ouvido aos espíritos enganadores, porque os apostatas não herdarão o reino de Deus. E a Bíblia é verdadeira, a Bíblia não é mentira, a Bíblia não é engano, a Bíblia não tem engano. Quem está enganando são os falsos profetas. Existe sim interpretadores que interpretam a Bíblia errada, mas a Bíblia é verdadeira. Agora você se cuide para não cair nos laços do diabo. Você que aceitou Jesus como Salvador, você que está firme na graça de Deus, você que está servindo ao Senhor com amor, com alegria, continue, persevere na palavra de Deus. Quando você se deparar com um ensinamento que te leva a você desacreditar nas Santas Escrituras, você pode ter certeza que esse espírito que está usando esse homem, essa pessoa não é espírito de Deus, porque jamais o Espírito Santo de Deus vai te levar você a duvidar das Escrituras. O Espírito Santo de Deus vai usar homens para ler a Bíblia, para te levar você a crer muito mais na Bíblia. Agora, quando o Espírito usa um homem para ler um texto na Bíblia, para fazer você desacreditar na própria Bíblia, repreende esse espírito maligno e não dê ouvido, pois se você continuar dando ouvido aos espíritos enganadores, você vai acabar se apostatando da fé e perder até a sua salvação. Então fique com essa palavra em nome de Jesus. A Bíblia é verdadeira. Cuidado com os espíritos enganadores. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo.